Voltamos com o programa Trabalho em Revista. Anualmente, a Justiça do Trabalho realiza a Semana de Execução Trabalhista e o Leilão Nacional de Bens, uma forma de implementar medidas concretas para dar maior efetividade à quitação de processos que já se encontram em fase de execução. Para falar sobre esse e outros assuntos, ao meu lado, o juiz auxiliar da presidência, Dr. Paulo Brescovici. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Dr. Paulo, para que o processo chegue à fase de execução, que é a última fase, ele só acontece isso pela dificuldade de conseguir levantar o dinheiro da empresa devedora para ser quitado o débito trabalhista? Sim, o processo ele passa por uma longa fase de conhecimento, às vezes por meio de sentença ou por meio de acordo ele é resolvido. Caso contrário, havendo um inadimplemento de esse acordo ou não pagamento voluntário da sentença, ele parte para a execução, que é o momento onde vão ser expropriados bens da empresa ou do devedor, do empregador, a fim de pagar esse crédito trabalhista. Antes da fase de execução trabalhista, há uma série de providências a serem tomadas, né? Principalmente na semana de execução trabalhista. Pelas unidades judiciárias, quais são essas providências a ser tomadas? É muito importante que todos nós, servidores, magistrados da Justiça do Trabalho, tenhamos em mente a necessidade de incluirmos esses processos em pauta para a tentativa de conciliação na fase de execução. É um programa que nos é cobrado pelo CSJT, portanto do TST, e visa estimular com que as partes se conciliem, ainda que seja na fase de execução. A conciliação ainda é o melhor negócio. Nessa semana aqui de conciliação e também execução, mais de 200 bens foram levados a leilão. Quantos houveram conciliação antes mesmo do leilão? A execução é um ato extremamente expropriatório do Estado, é um ato de força, de poder. Então, todas as vezes que se leva um processo nessa fase, nós já temos uma expectativa de que algumas partes retirem esses processos do leilão. Então, para evitar uma expropriação do Estado, nesse ano já tivemos 18 processos que foram pagos voluntariamente antes do leilão. Isso é bom porque facilita o andamento do processo, não precisa chegar até o desgaste de um leilão, né? Há muitos bens ainda a serem levados a leilão? Em média, para esse leilão regional, nós temos ainda 111 bens que serão levados a leilão nos dias 25 e 26, portanto, na próxima quinta e sexta-feira. Qual que é a novidade dessa semana agora de execução trabalhista? Este ano, o Tribunal Regional do Trabalho, mais especificamente a segunda instância, vai participar ativamente da semana de execução. Então faremos na segunda instância as mesmas audiências que serão feitas em primeiro grau de jurisdição. É uma forma de o tribunal, a segunda instância, mostrar o quão é importante que todos participem, que todos realizem essas audiências e que todos tentem conciliar seus processos. É importante a participação de todos para tentar reduzir essa grande demanda, né, esse grande estoque de processos trabalhistas? Sim, a participação nessa semana de execução é de extrema importância, seja do primeiro grau, seja do segundo grau de jurisdição, mas não apenas para reduzir o grande número de processos de execução que temos, mas também para estimular, fomentar, dizer a todos, empregados e trabalhadores, o quão é importante a conciliação. Se não ocorreu na fase de conhecimento, que é na fase em que as partes têm um contato maior com o juiz, mas então na fase de execução também se faz muito relevante. Após feito o leilão do bem, após ter vendido o bem, há um tempo limite para poder distribuir, para que esse valor chegue ao trabalhador que estava com o processo trabalhista? Isso pode haver uma variação de tempo de caso a caso, porque de uma venda, de um ato expropriatório, pode haver embargos à arrematação, pode haver algum incidente processual, mas o que tentamos fazer quando não é possível conciliar, então tenhamos que partir por uma fase final, que é a fase de expropriar o bem, vender em leilão, é tentar reduzir esse prazo para que quem comprou o bem tenha a segurança que vai recebê-lo e quem tem o crédito trabalhista também o receba de uma forma mais rápida possível. Por fato de ser um processo trabalhista, um bem adquirido pelo comprador, há algum trâmite na justiça, alguma dificuldade para ele conseguir a liberação desse bem? Não, não há. Muito pelo contrário. Esse bem, quando é vendido
numa asta pública, praça ou leilão no âmbito da justiça, sobre ele ressaem todas as pendências, todos os gravames porventura existentes. Então é um ato complexo, sem dúvida, porque é um ato de expropriação, mas ele é um ato absolutamente seguro. Se expede um auto de arrematação, uma carta de arrematação e a parte recebe esse bem na sua integralidade, tal e qual constou do edital que ele participou. Como que é feita a avaliação desse bem? A avaliação é feita por um oficial de justiça, avaliador, especialista nessa função. Ele atribui a esse bem um valor de mercado e quando na aquisição, no leilão ou na praça, esses valores podem observar em regra o valor da avaliação, mas também podem ser vendidos por valores inferiores, podendo chegar até 50% do valor da avaliação e não caracterizar, então, uma venda por lanço vil, um lanço que não seria justificável. Para encerrarmos a entrevista, Dr. Paulo, o senhor gostaria de deixar um recado? Sim, eu gostaria de conclamar todos, servidores, magistrados da Justiça do Trabalho, a participar ativamente dessa Semana Nacional de Execução. Nós precisamos dar uma resposta à sociedade de que conciliar na fase de execução é um procedimento que deve ser adotado com uma boa prática, uma rotina na Justiça do Trabalho que vai reduzir a nossa carga de trabalho nas unidades jurisdicionais e vai dar uma satisfação ao nosso jurisdicionado. Obrigado, Dr. Paulo. E assim terminamos o programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. E aproveite para acompanhar o Tribunal nas redes sociais. Obrigada e até o próximo programa.